Bom, então a primeira parte que a gente tem que fazer, né, o primeiro passo para a gente poder resolver um exercício de sistemas é a gente tirar os dados do problema e dar nome às nossas incógnitas. Então, olha só o primeiro problema. Em uma sessão de cinema havia 300 espectadores, uma parte deles pagou R$ 30 por ingresso, a outra pagou 15, e os espectadores restantes receberam os ingressos gratuitamente, uma promoção. Sabe-se que a bilheteria arrecadou 6.120 com a venda dos ingressos e que o número de pessoas que pagaram R$ 15 foi o dobro do número de pessoas que receberam o ingresso gratuitamente. Bom, aí se a gente tiver algumas perguntas, por exemplo, se você quiser definir quantas pessoas que pagaram R$ 15, quantas pessoas que receberam o ingresso gratuitamente, a gente precisa então de equacionar, de modelar esse problema, tá bom? A primeira coisa então que eu tenho de entender é quais são as minhas incógnitas e dar nome para essas incógnitas. Então, aqui nesse exercício, a gente tem então o seguinte, ó, quais são as nossas incógnitas aqui? Nós não sabemos quantas foram as pessoas que pagaram R$ 30, nós não sabemos quantas foram as pessoas que pagaram 15, nem quantas receberam os ingressos gratuitamente. Então, nós vamos chamar essas pessoas, esses valores, essa quantidade de pessoas, de X, Y e Z. Então, o que é o X nesse problema aqui? É o número de pessoas que pagaram R$ 15. Número de pessoas que pagaram R$ 15. E o Y? Número de pessoas que pagaram R$ 30. Aliás, eu vou fazer o contrário, né? Para ficar igual do problema do livro. Aqui, ó, número de pessoas que pagaram R$ 30. E aqui, número de pessoas que pagaram R$ 15. E o Z é o número de pessoas que não pagaram nada, tá? Que receberam de forma gratuita, tá? Grátis, gratuito. Bom, depois que a gente fez isso, a gente consegue, a partir de cada declaração do problema, equacionar o problema. A primeira coisa que eu sei é que na sessão de cinema havia 300 espectadores. Isso quer dizer que se eu somar o número de pessoas que pagou 30, mais o número de pessoas que pagou 15, mais o número de pessoas que receberam de forma gratuita, o que a gente tem que ter? A gente tem que ter R$ 300, 300 pessoas. Então, eu sei que X mais Y mais Z é igual a 300. Essa é a minha primeira equação que modela o meu problema. Eu estou, então, com essa equação, modelando esta frase. Havia 300 pessoas, tá? Uma parte deles pagou 30, outra parte pagou 15 e o outro foi gratuito. E o total que essa bilheteria arrecadou foi 620. Então, quando eu junto essas informações mais essa aqui, eu sei que se eu pegar o número de pessoas que pagou 30, multiplicar por R$ 30, mais o número de pessoas que pagou 15, multiplicar por R$ 15, mais o número de pessoas que recebeu gratuitamente, ou seja, pagou quanto? Se for gratuito, 0, isso tem que dar quanto? 2.000, aliás, 6.120. R$ 6.120, correto? Bom, tá aqui, então, eu tiro uma segunda equação. Qual que é a minha segunda equação que eu tiro aqui? 30x mais 15y é igual a 620. Então, essa aqui é a minha segunda equação. Isso vocês já fizeram várias vezes em outras circunstâncias, né? Em outras séries que vocês estudaram. Por fim, nós temos uma última informação. Ó, com a venda dos ingressos e com os números de pessoas que pagaram R$15, aliás, o número de pessoas que pagaram R$15 foi o dobro do número de pessoas que receberam gratuitamente. Bom, qual é o número de pessoas que pagaram R$15? Y. Qual é o número de pessoas que pagou gratuitamente? Z. Então, esse número é o dobro desse. Então, a gente chega na nossa terceira equação. Y é 2Z. Observe o seguinte, então. Quando eu olho para esses dados, eu tenho o seguinte, ó. Eu tenho que X mais Y mais Z é R$300. Eu tenho que 30x mais 15y, isso é 6.120, porque isso aqui dá 0.
eu sei que y é igual a 2z, é a minha outra equação. Ou seja, y igual a 2z, pessoal, eu poderia estar modelando assim. Então, ó, quer ver? Eu poderia fazer isso, ó, para ficar bem bonitinho. Ó, a gente tem y menos 2z igual a zero. Essa seria a minha terceira equação. Tá? Ó. Qual que é a diferença, professora, dessa equação para essa de cima? Simplesmente que eu estou colocando todas as variáveis de um lado da equação, tá? Então, a gente tem que aqui, ó, seria y menos 2z igual a zero. Isso aqui é o que a gente chama de sistemas. Eu tenho aqui um sistema linear. Sistema linear. Por que ele é um sistema linear? É um sistema linear porque ele é todas as minhas variáveis, a variável x, y e z, ela não tem grau maior do que 1. Você não tem x ao quadrado, x ao cubo, tá vendo? Isso aqui são equações lineares, onde o maior grau que aparece para essas equações aqui é grau 1, ok? Então, assim, a gente chama isso de sistema linear, tá bom? Quantas equações eu tenho? Eu tenho 3 equações. Primeira, segunda. E quantas variáveis, quantas incógnitas eu tenho? Eu tenho 3 incógnitas. Então, eu tenho um sistema linear com 3 incógnitas, 3 equações e 3 incógnitas. Ok? Esse sistema linear, a gente diz que a gente resolve, que a gente solucionar um sistema linear é quando eu encontro os valores que as minhas incógnitas vão assumir, de forma que as 3 equações, de forma que todas as equações do sistema sejam satisfeitas. Então, aqui a gente tem um exemplo, né, do que seria um sistema linear, e também a gente já entende o que é solução de um sistema linear. Então, olha, a solução, o que seria uma solução do sistema linear? Solução do sistema seria você encontrar quais são os valores qual é o valor de x que atende a essas 3 equações, o valor de y e o valor de z. Então, aí a gente diz que a solução são todos os valores de x, y e z pode assumir de forma que as 3 equações sejam aceitas. Bom, então, nesse capítulo a gente vai detalhar mais isso. Como que a gente vai resolver esse sistema? A gente sabe que por substituição a gente consegue. O que é a substituição? Eu isolo uma variável em uma e vou substituindo nas demais para encontrar. Mas será que existe uma forma mais tranquila de fazer isso? Existe uma forma mais prática de fazer isso? É isso que nós vamos ver nas próximas aulas, ok? Então, até o próximo videozinho aí.